Alguma dessas empresas, algum filho do presidente Lula, presta ou prestou serviço diretamente ou por meio de alguma empresa, alguma entidade associativa? Alguma entidade, eu não tenho nem ideia. Mas ao Sindinato especificamente? Que eu saiba, não. Não? Que eu saiba, não. Obrigada. A outra pergunta é se algum filho ou familiar do Frei Chico presta ou prestou serviço diretamente ou por meio da empresa para alguma entidade associativa. Também desconheço. Ok. Uma outra questão que se insiste muito aqui é que o Frei Chico teria algum tipo de participação na gestão das questões previdenciárias, associativas, jurídicas. O Frei Chico tinha alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Pelo estatuto, excelência, exceto o presidente, o tesoureiro, os outros diretores não tinham função administrativa, eles tinham função representativa. Então, vai ter um evento, vai um dos diretores representar, arrumar uma parceria nova para um desconto novo do associado, vai o diretor representar. Enfim, eles não tinham função, essa função operacional administrativa, pelo estatuto, ela é do presidente do sindicato e do tesoureiro. Muito bem. O depoimento da senhora, um depoimento muito importante. E tem uma questão que ela é uma preliminar. O Sindinap não é uma entidade fantasma. Aliás, estas entidades fantasmas que eles criaram, que eles chamam de sindicato, nunca foram e não são sindicatos. São entidades de fachada que ganharam as CTs. Achei curiosa a intervenção do senador chofer da Conafer, que saiu, que ele gastou o tempo dele para tentar convencer que todo mundo é a mesma coisa, e não é todo mundo a mesma coisa, gente. Nós estamos falando aqui de organizações criminosas que foram criadas, que nunca tiveram associados, que não têm trabalho prestado. Eu confesso à senhora que é meio difícil, às vezes, né, de entender essa lógica, né, da quantidade de empresas, de familiares prestando serviço dentro do sindicato. Mas, a rigor, quem elege a diretoria do sindicato são os associados. E eu imagino que os associados sabiam que a senhora era filha do presidente. Sim. E assim por diante. E nem por isso deixaram de elegê-lo presidente. Sim. E é curioso porque, há poucos dias, quando estava aqui o Milton prestando depoimento, tinha um colega deputado do meu lado, e ele brincou comigo e disse: lá na nossa igreja é igual. O contador, o advogado, quem organiza as atividades, todos são pessoas ligadas às pessoas, às familiares que estão no comando da igreja. Colega deputado, não vou expor ele por uma questão de respeito, mas ele me disse isso. Então, acho que, infelizmente, eu não faria isso. Mas essa é uma prática que acaba acontecendo em sindicatos, em igrejas, em entidades privadas, em entidades, né, por esse Brasil afora. Né? Agora, o objeto da CPI aqui é o seguinte: desconto associativos ilegais, pessoas que nunca autorizaram e acabaram sendo descontadas. Essa prática ocorre dentro do Sindinap? Não. Essa alegação de que a CGU teria chegado a um percentual, a senhora sabe quantas pessoas a CGU entrevistou para chegar nesse número? Pelo que temos notícias do relatório da CGU que nos foi dado conhecimento, foram 26 pessoas e 19 pessoas.
26 pessoas e 19 pessoas. Sim. A senhora teve acesso à pergunta que foi feita? A senhora viu alguma vez esse questionário? Um associado entrou em contato conosco para dizer como tinha sido feita essa abordagem, bastante preocupado, dizendo que a abordagem tinha sido bastante agressiva, essas foram palavras dele, dando a entender que, assim, perguntando mais ou menos assim: você sabia que você tem algum vínculo com esse sindicato que está roubando o aposentado? Naturalmente, qualquer pessoa que receba uma pergunta dessa vai dizer que não, porque é uma pergunta que, né, a pessoa pode se sentir, de repente, constrangida. Eu não sei se então, nós temos aqui na CPI cópia dessa auditoria. Se nós não tivermos, eu vou fazer um requerimento para pedir, porque eu estou ficando curioso com relação a isso, né? E se essas entrevistas elas eram gravadas, se elas não eram gravadas, como é que elas foram feitas? A gente fez até um ofício para a CGU, Sindinap, questionando a forma da abordagem, mas não tivemos resposta. Eu gostaria de ver esse ofício, gostaria que fosse encaminhado para a CPI, porque, curiosamente, com relação a uma outra entidade, que muitas vezes é falada aqui, que é a CONTAG, foram 6 pessoas, e a pergunta que era feita se a pessoa contribuía para a CONTAG. Não, né? E 5 responderam que não, porque as pessoas não contribuem para a CONTAG. As pessoas contribuem para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade dela. Sim. E a partir desse número, se aplicou um percentual fictício de 80%, 90% ao total de associados, e se chegou a um número de supostos associados que nunca autorizaram serem sócios, aí multiplica pelo número de associados supostamente fantasmas, pelo número da contribuição, e chega num número absurdo, totalmente fictício. Então, acho que era interessante a gente se debruçar sobre essa metodologia que foi utilizada, né? A senhora relatou aqui que a partir de 2019, principalmente, a senhora começou a perceber que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Inclusive, pessoas sendo desassociadas. Isso me leva a crer que pessoas que tinham acesso às senhas do INSS provavelmente começavam a incluir pessoas, mas também a tirar pessoas. Porque como é que um sócio, até mesmo um diretor, numa hora para mexer nos cadastros dos associados, incluir, tirar, e que hoje menos de 15 pessoas têm essas senhas? Sim, ouvi isso. Como é que as pessoas saíam de sócios? Eu não sei dizer, porque como que funcionava, né? Para a pessoa ser sócia, ela tinha que fazer todo aquele procedimento. Mas para ter o desconto da mensalidade, o sindicato mandava o arquivo para o INSS. Vamos pensar que uma pessoa se desfiliou, não quero mais ser sócia. Quando mandava esse arquivo, mandava sem essa pessoa. O sindicato não mandou sem essa pessoa e, mesmo assim, essa pessoa deixou de ser sócia. Então, alguém fez esse procedimento, o senhor tem razão. Eu acho que é curioso isso também, presidente, e nós teríamos que buscar essa informação. De quem é que tinha essas senhas? Quem concedeu essas senhas? Em que período foram concedidas essas senhas? Quem eram os servidores do INSS? Porque deve ter um registro dentro do INSS de quem incluía, quem tirava e assim por diante, né?